Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um episódio da minha série Ignorados, uma série que eu criei para falar de fundos pequenos que geralmente os influenciadores não dão muita bola. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes de começar, eu já peço que o seu like e o seu hype, tá? Parece que você tem que dar o like e depois te oferece a opção de dar hype aqui no vídeo. Então isso que ajuda demais aqui nesses vídeos onde eu falo de fundos pequenos. Já peço que também que deixe nos comentários alguns fundos que vocês querem que eu comente. Também vou colocar aqui nos comentários a lista dos vídeos anteriores dos fundos que eu já comentei. E se não colocar, se tiver me esquecido, me manda mensagem nos comentários que aí eu vou colocar essa lista dos links dos vídeos anteriores. Isso aqui já é o vídeo 14, tá? Ok, então hoje eu vou falar aqui sobre IAG11. Esse aqui é o FIINFRA do Banco Inter, aqui Interamerra. Parece que é isso, Interamerra. Tem nem ideia de onde é que eles tiraram esse Amerra daí. Mas, ok, começando aqui, mostrando para vocês o desconto e o dividend yield. Aqui a gente está falando de um Fiagro bem descontado, né? Está sendo negociado com 17% de desconto. Então, mesmo após todas essas altas que a gente teve, o fundo ainda está bastante descontado mesmo. Isso porque, se bem que deu uma queda aqui, né? Agora aqui em março. Esse vídeo aqui só vai ter agenda para ele no começo de abril, tá? Mas enfim, aqui no momento que estou gravando, está com desconto de 17% sobre o VP. Sobre o dividend yield que ele está pagando. Olha, aqui ele tem pago entre os 12 e 13 centavos. Aqui, ó, no último rendimento dele, aqui em 12 centavos, aqui no final de julho, o preço atual daria um dividend yield de 1,47% ao mês. Então, realmente, um baita de um dividend yield, né? Tá pagando bem mais do que a maioria dos outros fiagros mais conhecidos. Isso que pagou menos esse mês. Aqui, para quem conseguir pagar, pegar nesse preço que eu estou gravando aqui na casa dos 2,20 e eventualmente pagar 13 centavos, a gente está falando de dividend yield próximo a 1,60% ao mês. A Selic tende a cair, então esses 13 centavos, a tendência é que eles fiquem mais raros. Mas aqui no mês rendimento de março, que vai ter 22 dias úteis, ainda uma Selic bem elevada, eu não descartaria a possibilidade de um rendimento de 13 centavos novamente, tá? Mas, enfim, aqui contem que pelo menos um rendimento de 12 centavos depois a tendência de queda, né? Com a queda da Selic, já que aqui é um fundo indexado ao CDI. Mas, enfim, o importante aqui é que o dividend yield ele é realmente acima da média. Agora aqui eu vou comentar os motivos do porquê que o mercado cobra esse yield mais elevado aqui de IAG11. O primeiro motivo para ter essa cobrança maior do yield. Aqui é a questão da gestão do Banco Inter, tá? O Banco Inter, aqui não vi relatos do gestor aprontando aqui no fundo, no IAG11, é um fundo pouco comentado, né? Mas o Banco Inter já aprontou muito em outros fundos, né? No fundo de logística deles, o INLG11, fizeram duas emissões muito, mas muito abaixo do VP mesmo, né? Ainda por cima, emissões abaixo do VP para fazer transações de conflito de interesse, já que o vendedor era a Log, que é do Banco Inter, e o comprador era o INLG, que era gerido pelo Banco Inter. Então, com certeza, uma transação esdrúxula, né? Dá muita margem para questionamento. Além disso, eles também fizeram algumas transações esquisitas entre o finado aqui fundo de papel deles, acho que era o PICR11, já não existe mais, e que eles ficavam comprando um monte de ativo da MRV, de título da MRV, que também é do Banco Inter. Então, realmente, aqui a gestora de baixíssimo nível, tá? Não é porque ela não aponta aqui a G11 que ela vai deixar de ser baixíssimo nível.
Banco Inter, uma baita de uma decepção como gestora, tá? Mas ruim, mas muito ruim mesmo, tá? Não dá para falar que uma gestão que faz o que ela fez nos outros fundos com uma boa gestora. Então, o fundo pode até ser bom, mas a gestora tem ciente que dá para confiar não. Ela pode não ter aprontado, pode não ter sacaneado o gestor até agora, mas você não pode reclamar que depois ficou surpresa aqui que o gestor te ferrou de alguma forma. Realmente, o gestor aqui de quinta categoria, tá? Talvez seja até o pior ponto aqui desse aqui de IAG11. Ok, então aqui continuando, falando mais especificamente sobre IAG11, caso você tenha sobrevivido aqui depois de falar tão mal assim aqui da gestora. Então, aqui tem a gestora sobre os dados básicos de forma bem rápida, né? A administração um pouco mais alta, ok, é um fundo um pouco mais high yield, que taxa de performance, tá ok também. Ok, falando aqui, partindo para entender que o nível de risco do fundo, vou falar sobre os segmentos investidos. É, aqui então, segmentos investidos aqui. A gente tem 21,7% do PL aqui em açúcar e etanol. Aqui foi um segmento que não deu dor de cabeça aqui para os fundos aqui nesses anos de crise aqui dos fiagros, né? No entanto, a gente começou a ver algumas coisas meio esquisitas. A Raizen está em recuperação extrajudicial. Aqui o gestor até comenta no início do vídeo que o segmento sucro ele está um pouco esquisito aqui. Parece que os preços não estão muito bons. Então, por enquanto aqui colocaria um sinal de atenção, tá? Mas pelo menos não deu dor de cabeça. Aqui então marquei esses dois, né? Açúcar e etanol e aqui produção de cana-de-açúcar. Agora esses marcados em vermelho aqui são aqueles que têm uma maior exposição ao mercado de grãos, né? Seja diretamente com produtores rurais ou indiretamente, como essas revendas de insumo, cooperativa e comercialização de grão. Que aqui nesses casos, nesses três segmentos, a gente tem geralmente como garantia créditos dos produtores rurais. Então, de forma ou de outra, a gente vai, nesses segmentos, você está exposto a produtores rurais, né? E aqui vamos ver qual que é essa exposição. 15,8, 5,4, 4,1, mais 2,3. Seria que seja 27,6% do PL. É, enfim, meio que inevitável ter exposição a grãos aqui no fundo no Fiagro, né? Mas chama atenção também que no CRIs de revendas e cooperativas, a gente tem até um pouco mais de pulverização entre devedores, mas na maioria dos casos não temos garantias reais, garantias de terras. Aqui nos CRAs de produção de grãos, pelo menos geralmente a gente tem como garantia uma terra, né? Dá um pouco mais de segurança. Ok, agora aqui vou comentar sobre a carteira de CRAs em si, sobre a carteira de crédito. Então aqui está a carteira de crédito. Felizmente ela está aqui sequenciada por peso, né? Isso aqui já é uma grande ajuda. Me lembro aqui de ter analisado o FINF do Banco Inter e por lá era tudo embaralhado aqui entre menor representativo e mais representativo. Dessa forma de apresentação facilita bastante o estudo, né? Então, aqui em termos de diversificação, o fundo até que saiu bem, tá? É, aqui a diversificação tá uma diversificação ok. Tem aqui esse 7,1% aqui do PL aqui nessa tal de espaço agrícola. Ahn, é difícil de avaliar tal nível de risco de um fiagro. Aqui eu não conheço aqui essa tal de espaço agrícola. As garantias de cessão fiduciárias recebíveis, mas a gente não tem aqui a soma aqui de como é que está essa cessão de garantias. Aqui tem o condicional, né?
a soma das garantias aqui desses créditos tem que ser superior a 100%. No entanto, não fala o estado atual, então a gente não consegue ter noção como é que está a carteira, qual que é o nível de inadimplência. Mas pelo menos acho que esse tal de espaço agrícola, ela está no mesmo, está na carteira do FIAGRO da Ecoagro. Deixa eu dar uma conferida aqui. Engaf 11 da Ecoagro, que por muitos é considerado como o melhor fiagro que a gente tem atualmente, né, no nosso mercado. Aqui, espaço. Aqui, ó, parece que tem essa tal de espaço também, mas não é tão representativo como eu pensei. Aqui é espaço agrícola. Ok. Mas, enfim, continuando aqui o estudo. Aqui os demais CRAs aqui vão ter 5% do PL ou menos. Não é o ideal. O ideal aqui para ativos de FIACs, que são de altíssimo risco, que deram bastante problema, seria estar aqui 4% ou menos, né? Mas ainda assim, diversificação intermediária. Com relação ao nível de risco dos devedores, aqui fica realmente aqui tem uma minha limitação, eu não vou conseguir avaliar isso, tá? Se um devedor ele é bom ou ruim. Aqui tem alguns nomes conhecidos, como a Minerva, empresa listada em bolsa, a BIF3, até por isso ser uma dívida clean, ou seja, não tem nenhuma garantia. Mas aqui eu achei negativo esse daqui, tá? Cerradinho Bioenergia. Aqui, ó. Dívida clean, zero garantias. Isso aqui tenho nem ideia do que é essa Cerradinho Bioenergia, tá? Então aqui tem um pouco mais de risco. Um calote aqui é perda total, né? Perda total de 3,9% do PL. Mas no geral, a carteira aqui não encontrei nenhum caso aqui que eu julgue aqui como um pouco mais arriscado, tá? Não consegui identificar nenhuma debênture aqui que eu tenho conhecimento já, algum conhecimento prévio de problema. Então, pelo menos nisso, o Banco Inter está de parabéns, né? Não tem nenhum relato aqui de um ativo que deu problema, e também nem no passado e pelo menos no presente não consegui identificar nada negativo aqui na carteira de crédito. Com certeza aqui um ponto bem positivo. Ok, então com relação ao nível de risco aqui de IAG11, aqui nos segmentos, eu tenho meio que um pouco de pé atrás com Fiagos, né? Aqui tem esse um pouco de preconceito com essa questão do produtor rural, aqui já deu muito problema. Mas enfim, aqui para mim acho que o nível de risco intermediário, é mais ou menos o middle risk. E como o fundo ele é bem descontado, a gente tem esse yield bem atrativo, né? Então, e a G11 até que saiu melhor do que eu pensei, tá? É que fica a atenção apenas com relação ao gestor do Banco Inter. Então, acho que aqui passei tudo que eu precisava falar, que eu tinha para falar aqui sobre a G11. Não é muita coisa, mas é que eu consegui ver aqui, tá, galera? Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!